Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de vir aqui conversar e falar sobre um tema muito sério e, infelizmente, cada vez mais comum na nossa rotina, né? Que é essas picadas desses animais, acidentes com essas aranhas peçonhentas aí. Essa semana, infelizmente, nós tivemos um caso aqui na cidade de Óbito. Uhum. E é extremamente importante esse espaço aqui para que a gente consiga conscientizar a população de quais as medidas que devem ser tomadas para que a gente consiga reverter a situação, né? Porque, como aconteceu, foi muito rápido, esse paciente veio a óbito, então é importante entender que é uma emergência veterinária. Uhum. Independente do momento que o animal foi picado, é uma emergência, tem que levar para a gente conseguir remediar essa questão, né? E hoje eu vim conversar mais com foco da aranha marrom, né, que foi o que aconteceu essa semana. Sim, sim. Mas eu acho importante de hoje a gente, primeiro ponto, esclarecer aqui a diferença entre animais peçonhentos e animais venenosos. De arrancada, já quero deixar, até para a gente Uhum. conseguir conduzir essa conversa e que os ouvintes entendam, né? Nós temos dois tipos, os animais peçonhentos, então, eles têm glândulas que eles secretam o veneno. E Uhum. eles inoculam, eles transmitem para as pessoas através de uma mordedura. Por exemplo, a cobra, a aranha, através da presa que ela vai picar. Nós temos aí os animais venenosos. E os animais venenosos, eles transmitem através do contato da pele. Uhum. Não é, eles não inoculam, por exemplo. Não vai ser através da presa nem de um ferrão, por exemplo. Ele vai, quando ele se sentir ameaçado, ele vai, no toque, transmitir o veneno, né? Uhum. Então, nós temos essas duas diferenças entre peçonhas e animais venenosos. Antes da gente entrar mais especificamente na questão da aranha marrom, as pessoas agora estão falando muito sobre aranha, mas a gente não pode esquecer que existem outros animais também que acabam passando. Então, quais são os animais peçonhentos mais perigosos para cães e gatos na tua avaliação? Ah, com certeza, aranha, não posso deixar de falar. Essa seria a número A um. número um. E cobras, dependendo da situação, da Uhum. localidade, nós temos as cobras também, que são animais que... Eu já peguei, por exemplo, pacientes de interior, de fazenda, que Uhum. dois border collies, o paçoca e o amendoim, e eles foram picados por cobra. E chegaram também numa emergência veterinária. Estão bem, a gente fez todo o tratamento correto e ficaram bem. Mas, assim, Uhum. dependendo da localidade, a gente tem que olhar para os outros animais também, né? Bom, o tutor que está nos ouvindo neste momento, tem como identificar se o pet ele foi picado por algum tipo de animal venenoso ou peçonhento? Tem como ele perceber isso? Eu parto do princípio que a gente sempre precisa notar onde o animal está. Nesse Uhum. caso, a gente teve um paciente aí, o cachorrinho dessa semana, ele estava numa praça em Camaquã. Quando a gente se fala de aranha marrom, é muito rápido, né? Ela necrosa o tecido, então ela vai picar e aquele tecido que está ali, que foi machucado pela mordedura dela, ele vai necrosar muito rápido, né? Então, eu sempre digo assim, se percebeu alguma coisa estranha no animal, olha em casa, verifica, olha a patinha, né? E percebeu que tem alguma coisa, alguma picadinha, já leva para veterinária, tá? Porque é muito rápido a evolução do quadro. Então, assim, eu sempre digo, viu alguma coisa diferente, procura um veterinário, porque se a gente esperar, vai evoluir muito rápido e possivelmente óbito. E chama a atenção que os cuidados que tem que se ter com o pet são os mesmos com as pessoas, né? Nesse caso específico, foi um cãozinho que acabou vindo a óbito, mas um ser humano, uma pessoa, uma criança brincando nesse ambiente também poderia ter sido picado. Com certeza. Então, assim, o que que a aranha... Como é que ocorrem esses acidentes, né? Geralmente dentro de casa, esses animais, eles ficam em locais sem movimentação, escuros, atrás de imóveis, dentro de sapatos. Eu sempre digo, importante olhar roupa. Às vezes a gente está assim, Uhum. nessa troca de estação, vai pegar uma roupa de inverno, põe no sol, bate, lava, porque elas ficam nesses ambientes quentinhos e seguros para eles. Uhum. Então, é muito mais fácil de atacar, principalmente em sapato. Vai colocar sapato, olha, bate, tira, porque é importante a gente identificar possíveis locais que eles ficam. Por exemplo, em animais. Não deixar um animal dormindo ao relento, um abandono, um ambiente sujo, folhas secas. É importante a gente fazer essa limpeza do ambiente, porque evita possíveis acidentes aí, né? E Uhum. principalmente, acho que é com animais de estimação e crianças, né? Acho que a criança ela não tem muito discernimento, dependendo da idade, de entender que aquele ambiente não é um ambiente seguro, vai brincar num pátio, numa areia, numa grama, e acaba sofrendo um acidente, né? Então,
São praticamente os mesmos cuidados com pessoas e animais. Bom, o ideal é que a gente mantenha alguns costumes que os nossos avós já tinham, né? Chegava nessa época do ano, tirava tudo do roupeiro, tudo dali de dentro, colocava, né, para pegar um sol na rua, batia bem, colocava na máquina, lavava, aquela coisa toda. Se tem que se manter isso, e principalmente os cuidados de limpeza no aspecto geral na casa, né? De vez em quando tem que tirar o móvel do lugar, tem que limpar atrás. Às vezes o roupeiro fica lá esquecido por anos, né? E ali atrás dele vai imaginar que tipo de animal não pode ter. Não, com certeza, assim. Aí o ambiente limpo, ele é a priori para qualquer coisa, né? Até para evitar possíveis outras doenças respiratórias, enfim. Então eu sempre digo assim, limpa onde o animal está, pelo menos aí se conseguir uma vez a cada período, limpar, remover, fazer a limpeza dos cantinhos, porque é engraçado, porque a gente faz a limpeza e pode cuidar que dependendo do local, pouco tempo depois já tem teia de aranha. A gente até questiona como é que já voltou, já voltou. Né? Então, assim, a limpeza ela tem que ser feita, né? Até pra gente conviver, viver bem, viver com saúde. Então, tem que limpar, tem que manter sempre, cada vez mais, o ambiente limpo para evitar esse tipo de acidente. Não só com aranha, mas, por exemplo, escorpião. Tem épocas do ano que a gente tem casos de escorpião, que também pica e também transmite aí... Tem acontecido vários casos em Camaquã de animais? De escorpião eu não peguei ainda. Eu peguei de cobra e das aranhas. Aranhas. Eu acho que o escorpião que eu percebo, vejo mais casos em Porto Alegre, região central ali, de colegas que trazem os relatos de caso, sabe? Com o escorpião. Mas aqui em Camaquã, pelo menos, eu não tive incidência nenhuma em relação a isso. Nessa questão da aranha, tem alguma época do ano em que tem um número de casos maior de picada? O que eu percebo na rotina? Não sei se isso é um padrão, tá? Sim. Na questão do verão ali, quando a gente fica mais exposto a ambientes abertos, acontece mais, tá? Porque daí a gente vai na praça, a gente vai pra rua. E nessa questão de início de outono, inverno aí, quando tá pegando as coisas que estão guardadas, também tem, porque é onde elas ficam ali guardadas, que nem eu digo, ficam ali escondidas, e aí tem os ataques. Mas não é um padrão, tá? E não é uma como é que eu vou te dizer? Não é uma... Biologia não é matemática, não. Sim, sim. Pode acontecer a outras épocas do ano também. Bom, agora o pessoal quer detetizar a casa, né? Quer se livrar de uma vez por toda desse tipo de perigo. A aranha marrom, ela é sensível a esse tipo de veneno também? Esses venenos comuns que a gente utiliza na nossa casa para detetizar o ambiente? Sim. Vai surgir efeito para ela também? Vai surgir sim. Ela é sensível aos produtos que nós temos aí para matar, para detetizar, e acho extremamente importante fazer essa limpeza, porque a gente está tendo uma incidência, né, cada vez mais comum. Então, acho que é importante procurar as empresas que fazem esse trabalho, e até de mercado mesmo, se tu aplicar, se tu ver e espirrar ali, vai funcionar. E chamou atenção essa semana também, quando nós recebemos alguns especialistas desta área aqui no programa, que não é uma região específica da cidade de Camaquã que sofre com esse tipo de problema. A gente recebeu relatos dos nossos ouvintes de, inclusive, áreas nobres aqui do nosso município, em que já houveram incidência do aparecimento desse tipo de aranha. Com certeza. A aranha ela não escolhe local para estar. Ela vai aonde for conveniente e tiver o que ela precisa, né? Então, a gente não tem... incidências nas áreas, somente na área rural, somente no centro, não, ela vai estar em qualquer lugar. A gente teve uma incidência numa praça central, né? Então, não tem critérios quanto a isso, tá? Ela aparece em qualquer lugar. Quando o animal ele é picado ou ele tem contato com um animal venenoso, ele apresenta algum tipo de sinal que a gente possa perceber, olha, ele está tristinho, ele está mais quieto, ele não está correndo tanto, que era um animal que era muito agitado, ele está muito na dele. Isso também pode ser um dos sinais de... Com certeza. A mudança de comportamento geralmente é o primeiro sinal que nós percebemos. Eu sempre digo assim, o nosso paciente não fala. Então, a gente tem que estar atento aos sinais que ele dá. Geralmente, primeira coisa, mudança de comportamento. Perda da fome, para de se alimentar. E aí, quando a gente começa a olhar, a palpar, tocar no animal, se for uma picada, a gente vai encontrar ali o furinho, e aí, geralmente, já tem alguma necrose tecidual ali, muitas vezes muito rápido, né? O animal pode começar a vomitar por conta da própria toxina que é introduzida nele, vômito, diarreia, e aí, emergência. Tem que
veterinária para fazer tratamento de suporte. Fluidoterapia, eu sempre gosto de salientar que nosso primeiro passo sempre é estabilizar o paciente, né? Então, ele chegou com esses sintomas, nós primeiros vamos estabilizar para tentar deixar ele bem, remediar, fluidoterapia. Quando tem disponível no mercado, a gente aplica o soro antiaracnídico, né? Quando nós temos disponível aí. E fazer o tratamento de suporte, né? Da questão da limpeza da ferida, antibiótico terapia, anti-inflamatório. Mas, geralmente, a primeira característica é mudança de comportamento e perda de apetite. Pode vir com vômito e diarreia aí junto. Bom, nessa semana, outro fato que nos chamou a atenção, no caso específico desse cachorrinho, é de que foi tudo muito rápido, né? Em um curto espaço de tempo, quando o tutor viu, já tinha ido a óbito o cachorrinho. Então foi tudo uma ação muito rápida desse veneno. Com certeza. Principalmente, isso é muito característico da aranha marrom. Né? O veneno dela, ele é necrosante. Então, a partir do momento que a aranha pica, já está na circulação. Então, o animal já começou a apresentar sintomas, já foi para a clínica veterinária e, infelizmente, nem sempre a gente consegue, né? Ele veio a óbito. Não deu tempo de remediar, porque eu acredito que foi tudo muito rápido. Picou, viu, foi na veterinária e porque já introduziu ali, o veneno já estava circulante, né? Então, é tudo muito rápido, principalmente quando a gente fala da aranha marrom. Algumas outras aranhas demora mais um pouquinho, até para aparecer a ferida, até para aparecer o sintoma clínico ali, visualmente falando, a mudança de comportamento. Mas quando a gente fala em específico desta aranha, é geralmente sempre muito rápido. Bom, como é que é pro animal depois que ele é picado? É algo doloroso? Ele sente muita dor quando ele está tendo os sintomas desse envenenamento? Muito doloroso, muito. Até para nós, seres humanos também. Porque a principal característica é a necrose dos tecidos. Então, o animal vai picar, em pouco tempo, aquele tecido já vai estar sendo morto ali. Já tem toxina liberada ali e o tecido vai morrendo, vai necrosando. E isso dói muito, né? Então, eu até comentei contigo antes de iniciar o programa aqui, que eu tive um caso de um cachorrinho de uma prima minha, que foi picado bem do lado do ânus. E ela disse, eu não sei o que é, levou. E aí, por exclusão, né, glândula, isso, a gente foi fazendo a exclusão. E era a suspeita de uma picada de aranha mesmo. Fizemos a limpeza, entramos com antibiótico, mas assim, todo o tecido ao redor necrosado. Isso dói muito, muito doloroso, né? Então, o animal sente muita dor, né? Por isso que eu sempre digo, estabilizar o paciente a priori do atendimento, para que a gente consiga até evoluir, acessar, fazer as coisas que nós precisamos, sem judiar desse paciente, né? Bom, esse é mais um motivo para que esse tutor tenha uma agilidade em procurar o atendimento. A picada de bicho é emergência veterinária. Não dá para esperar. A gente teve um caso, foi tudo muito rápido e o cachorrinho veio a óbito. E imagina se a gente espera, né? A chance de a gente não conseguir ter a reversão do quadro é grande. Mas é possível reverter se for logo no início, né? Com certeza, com certeza. Isso tudo vai depender, Gil, assim, do estado daquele paciente, do momento que ele chega para nós, se já foi medicado, se não foi, se já teve limpeza. Então, assim, biologia não é matemática, então a gente lida com vida, então cada paciente vai chegar de uma forma pra gente e a gente vai fazer o tratamento adequado para ele. Sempre, né, eu sempre digo que a gente se forma para salvar vidas, então a gente sempre dá o nosso melhor em relação a isso, para que consigamos melhorar o quadro. Bom, e é importante ter, claro, agilidade na busca do atendimento, mas ao mesmo tempo ter paciência nesse processo todo, porque muitas vezes esse tutor entra em nervosismo, porque esse animalzinho ele faz parte da nossa família, então ele entra num aspecto de pânico e ele quer fazer qualquer coisa com o intuito de salvar esse cãozinho. Mas aí a gente entra num outro perigo, que eu percebo, que é o seguinte: mas eu tenho um antibiótico que a doutora me receitou há alguns meses atrás por um motivo específico do meu cãozinho, sobrou. Eu vou pegar e eu vou aplicar agora porque eu já vou começar a entrar com medicação e eu vou resolver o problema. Aí mora o perigo, porque você pode prejudicar ainda mais o problema. Essa situação que tu acabou de relatar, infelizmente, ela é muito comum na nossa rotina, né? Eu mediquei, eu sempre pergunto, já medicou? Geralmente a pessoa já medicou com alguma coisa que tinha em casa. Muitas vezes com remédio humano, que não tem indicação. Então, assim, isso atrapalha o nosso trabalho. Isso mascara algumas questões de doenças que
por vezes não conseguimos identificar, porque o animal já não está mais nem apresentando algum sintoma, porque o remédio agiu por outra coisa e acaba atrapalhando o nosso diagnóstico. E muitas vezes a gente tem que focar na questão da resistência bacteriana. A gente não pode sair utilizando antibiótico assim. Já temos uma lei que antibiótico é sob prescrição médica, justamente para não ter a automedicação, porque isso atrapalha o nosso diagnóstico e atrapalha o nosso tratamento. Então, peço sempre que viu o problema, veterinário, e deixa a gente fazer o nosso trabalho. Bom, obrigado pela sua visita hoje aqui, participando do programa. A gente